Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer a cada um que já está aqui ao vivo conosco, nos ajude aí curtindo, deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho e compartilhe com a família, com os amigos espíritas, nos grupos espíritas, para que o Evangelho, a ideia do Evangelho, possa atingir cada vez mais pessoas. Neste momento, nós já vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos em mais um domingo. Não se esqueça de separar a sua água para fluidificar. Senta numa posição confortável. Se você quiser acompanhar aí o Evangelho, pegue o seu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não, fique atento quando for a leitura, para que você possa, neste momento, fazer, ou pelo menos tentar, meditar, entrar em oração, se conectar com as boas energias, parar um pouco a sua rotina. Tem muitas pessoas que me falam, eu vejo aqui nos comentários, que às vezes ouve o Evangelho fazendo alguma outra atividade porque não tem tempo. Tá bom, pelo menos estar ouvindo o Evangelho, mas pelo menos tenta neste momento, se você estiver lavando louça, arrumando casa ou dirigindo, tenta pelo menos limpar a mente para que essas informações comecem a ser cada vez mais gravadas pelo seu inconsciente, consciente, para que possam ser executadas na nossa vida diariamente. E vamos já para a nossa prece inicial. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, neste momento estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, mais um domingo juntos, encarnados e desencarnados, numa mesma comunhão, numa mesma sintonia vibracional de elevação de pensamentos, abertos à possibilidade de aprendizado, de crescimento espiritual. Ó Senhor Jesus, neste momento, nos ajude, que possamos cada vez mais estarmos ligados com as forças do bem. Sabemos como tem sido difícil estar neste planeta em momentos tão angustiosos em todos os setores. A humanidade terrestre tem sido provada em diversos setores e nós pedimos o auxílio, mais uma vez, através deste Evangelho, para nos esclarecer. Sendo assim, numa mesma vibração, juntos, no mesmo pensamento, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Iniciando o nosso Evangelho aqui com o livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Resistência Espiritual. Inicia com uma passagem de Atos, no capítulo 16, que vai dizer que era perto da meia-noite e Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, retratando a cena de Paulo e de Silas preso, mas não deixando de louvar naquele momento, de elevar os pensamentos, mesmo naquele momento angustioso, doloroso. E Paulo e Silas provavelmente ali já estavam intuídos de como a música pode, em muitos casos, elevar os nossos pensamentos, mudar as vibrações do ambiente no qual nós estamos. Por isso é muito importante a nossa conexão com as músicas mais elevadas. Isso não quer dizer a melodia, muitas das vezes, mas é a intenção com qual o autor, compositor fez a música. Com qual intenção? Muitas das vezes nós podemos ouvir músicas com diversos conteúdos, não tem problema. Mas nós temos que ficar atento à nossa psique, ou seja, ao nosso sistema psicológico, às nossas emoções do dia. Como que nós estamos naquele dia?
Às vezes já estamos num momento angustioso e triste, e se colocarmos uma música com esse conteúdo, a gente vai abaixar mais ainda a nossa vibração. Então nós temos que ter uma rotina e ficarmos atentos ao ambiente a qual nós estamos vinculados. Às vezes a gente coloca uma música voltada para a espiritualidade, fazemos uma prece, aquilo eleva o nosso padrão, ou uma música na qual nós temos a certeza que ela vai elevar o nosso padrão vibratório. Às vezes é uma música internacional, nacional, que a gente gosta e que sabe que ao ouvir a gente vai elevar esse padrão vibratório. Naquele momento da cadeia ali, da prisão, Paulo e Silas, sendo condenados muito provavelmente por ser cristãos, numa época em que ser cristão era absolutamente quase que um martírio de trabalho, de dor. E muitas das vezes nós também sentimos isso hoje na atual sociedade. Se você se diferenciar, se você voltar os seus pensamentos para a caridade, para o amor, você muitas das vezes é julgado, mas não tem nem comparação com os primeiros cristãos, o que eles passaram ali. E Paulo e Silas, na prisão, eles perceberam, nossa, nós temos que fazer algo para elevar esse padrão daqui, está muito baixo. E outra, nós temos uma oportunidade de evangelizar aqui. E eles começaram a cantar. E naquele momento, muito provavelmente, as percepções espirituais ali melhoraram. Eles perceberam, né, o pessoal que estava ali preso. Algo diferente tem nesses moços que estavam ali. O texto, Emmanuel vai falar mais ou menos sobre isso. Ele vai falar, reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude que Paulo e Silas teve nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerado de açoites, começaram a orar e entoavam hinos de confiança. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que eram aquela meia-noite para Paulo e Silas. Emmanuel está trazendo aqui uma reflexão profunda. O que nós estamos passando na atualidade no planeta não parece muitas das vezes uma prisão angustiosa, uma meia-noite? O que nós passamos na pandemia, ficar dentro de casa, sem acesso ao social, muitas pessoas precisando trabalhar e não conseguindo. Quantas enfermidades, quantas dores. O mundo atual de transição, muitas das vezes, como Emmanuel está dizendo aqui, aparenta-se a uma prisão. Só que é uma prisão invisível, nós não a vemos com os olhos físicos, mas a gente sente ela de uma maneira muito forte. Emmanuel continua aqui, conhecimentos generosos permanecem eclipsados, noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos homens há no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime, através dos caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram dentro de sombras frias. Há mães que choram, velhos, desalento, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias das noites dolorosas? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolverão-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora do sofrimento. Mas os discípulos fiéis, estes suportam ainda açoites e pedradas, e não obstantes as trevas insondáveis da meia-noite da civilização,
oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentam os companheiros, enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada. Em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer, e é em Jesus Cristo que repousa a nossa resistência espiritual. Belíssimas palavras de Emmanuel, traduz muito o que nós estamos vivendo hoje em dia, com a guerra, com as aflições, com todos os problemas que nós estamos passando. E o que Emmanuel está dizendo aqui? Nenhum de nós que estamos no caminho espiritual, vivencial do Cristo, vamos fugir à experiência da dor, seja ela em qual setor for. Mas, se você já estiver nesse momento, ou se você ainda não estiver, mas ele chegar o momento de dor, o momento de prisão, que muitas das vezes pode ser em qualquer setor da sua vida, não esqueça de louvar, agradecer. Nós precisamos, muitas das vezes, não entrar no coitadismo, na autopiedade, ficarmos viciados em algum momento de tristeza, de achar que o mundo todo está contra nós, que nós não temos forças. Muitas das vezes as pessoas não irão perceber isso. Irão perceber só a sua energia baixa. E ficar nessas condições, infelizmente, só nos atrapalha. Não que nós não vamos sentir, meus irmãos, o momento de dor e de tristeza. Muitas das vezes vamos sentir em grande aspecto de dor. Mas nós não podemos muitas das vezes parar as nossas atividades. Precisamos continuar. Muitas das vezes nós temos os nossos compromissos familiares, de trabalho, de rotina, e que nós não conseguimos parar por algum ou outro motivo. Então, neste momento, nós temos que pedir forças ao plano espiritual, sim, e eles irão nos ajudar, como sempre nos ensinou Cristo. Neste momento que nós estamos, que é um momento angustioso, mesmo que nós estejamos bem, mesmo que nós não estejamos faltando nada, estejamos felizes, a realidade em volta acaba nos trazendo algum peso de pessoas que estão em sofrimento. É claro que só orar e cantar não vai nos ajudar. Mas, em muitos momentos, nesse momento de oração, de louvor, que nós nos desprendemos um pouco das vibrações pesadas, que nós entramos em contato com o plano espiritual, que nós nos alegramos, que nós vemos novas perspectivas do viver, a gente tem sim uma melhora significativa, espiritual, psicológica, de novos olhares. Não nos esqueçamos dos recursos espirituais que estão à nossa frente. Muitas das vezes, quando estamos em crise de angústia, de medo, de tristeza, às vezes nós temos ali o Evangelho, um louvor, uma música leve, feliz, a gente não busca esses recursos. Ficamos no looping do desespero, do pensamento acelerado. E às vezes situações que podem ser resolvidas em partes quando a gente acalma. Pensemos mais sobre isso, meus irmãos. Utilizemos mais os recursos espirituais que estão à nossa volta. Estamos lendo aqui no Evangelho o livro O Consolador, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, na qual Emmanuel respondeu algumas perguntas que palestrantes, médiuns, frequentadores espíritas fizeram para ele. Ele respondeu aí nesse livro. E nós vamos ler hoje a 248, a 249 e a 250.
ela vai falar basicamente sobre evolução. Como se verifica a queda de um espírito? Emmanuel vai dizer: conquistada a consciência e os valores racionais, ou seja, chegando o espírito ao estado de humanos que estamos, racionais, conscientes, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Obviamente que o meio interfere ali para ele agir ou para ele executar a sua ação. Porém, Emmanuel vai dizer, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocados por Deus, todos nós somos colocados por Deus no caminho da vida, como discípulos que terminam os estudos básicos. A alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo aí pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição e pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Emmanuel basicamente está falando aqui no início, né, quando nós começamos a errar, e aí vamos repetindo isso em encarnações, afinco, né? Então nós temos que ficar atento a essas questões, porque Kardec também traz isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Orgulho, vaidade, ambição, egoísmo. Fiquem atentos, porque esses, sem dúvida, são as maiores quedas do espírito. Na 249, eles perguntam para Emmanuel: a queda do espírito somente se verifica aqui na Terra? E aí Emmanuel responde: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, ou seja, nos planetas mais variados, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne, que se apodrecerá com o tempo. Então, o espírito pode, às vezes, evoluir, ir para um outro planeta e lá recair. Por que isso pode acontecer? Porque, segundo a escala espírita, ou seja, que Kardec trouxe da classificação dos espíritos, só os espíritos puros que não têm essa possibilidade, eles não caem, pode encarnar no planeta que for, que a evolução deles, a vibração deles é uma só. Todos nós ainda podemos cair em algum momento das nossas encarnações. E é só a gente observar a nossa volta. Com qual rapidez a gente fica irritado. Basta observarmos. Isso não mudaria se nós trocássemos de planeta, como muitas pessoas às vezes pensam. Nós temos que mudar o nosso interior, as nossas percepções. E isso, pessoal, não é assim, vou mudar e estalar os dedos. É repetição, vai ter recaídas, vai ter momentos sufocantes, mas a reforma íntima é algo diário, repetitivo mesmo. Errou, recomeça, se perdoe também e siga em paz, fazendo o bem. Na 250, eles perguntam para o Emmanuel sobre a provação coletiva. Como processa a provação coletiva? Emmanuel vai responder: na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência a um passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgate em comum. Razão porque
muitas das vezes intituladas Doloroso Acaso. Oh, meu Deus, é por acaso que a pessoa pegou um avião, foi parar lá numa ilha que encheu de água. Não, Emmanuel está falando aqui, não existe acaso. As circunstâncias que reúnem criaturas mais dispares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico, ou nas mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Não existe acaso, né, pessoal? Muitas das vezes, isso é fato, já aconteceu diversas vezes, um avião cai, um ônibus tomba, um carro, há um acidente de carro e uma pessoa fica para trás, uma pessoa desiste naquele dia, chega atrasada, ou não consegue comprar a passagem, enfim, acontece diversos casos. Quando cai um avião, a gente vê um monte de pessoa. Nossa, eu ia pegar... Quando eu fui pegar o carro de aplicativo, o táxi, não consegui. Acontece. Então, nós não devemos acreditar nos acasos. Nada nos acontece por acaso. Nenhuma provação nos chega por acaso. E o que nós estamos fazendo, muitas das vezes? Não conseguindo passar por elas, nos entregando mesmo. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo ao acaso aqui, pessoal, saiu o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. O item é o 5, os Obreiros do Senhor. O capítulo é o 20, item 5, quem for ler aí conosco. O título é Os Obreiros do Senhor. Inicia-se o capítulo falando: atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas, ai daquele que por suas dissensões terão retardados a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados num turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que me pedes graças? Vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos e que recusastes lhes estender as mãos? Vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendeste. Não peçais mais as recompensas celestes. Aliás, elas são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuam diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Passagem muito forte, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito pontual. Muitas das vezes autoexplicativa. A gente não precisa nem de ficar aqui desenhando o que foi falado ali. E o que todos nós sabemos. Não adianta a gente querer receber algo por aquilo que a gente não trabalhou. Isso é fato. Mas eu gostaria de falar hoje aqui para os trabalhadores do movimento espírita, que é algo que eu observo há muitos anos em casas espíritas, e são as diversas casas espíritas que eu já passei. Não é uma nem outra.
É um alerta, pessoal. Um texto que eu escrevi até há alguns anos para o jornal O Clarim, que falava: a caridade consiste em deixar o outro ser caridoso. Em muitas casas espíritas, nós percebemos algum tipo de monopólio nas suas administrações que não deixa os novos membros ou os novos colaboradores que têm interesse em trabalhar se empregarem no movimento espírita. Temos diversos setores de trabalhos em uma casa espírita. Não é só um. É claro que tem setores mais delicados que a pessoa requer uma formação. Para uma evangelização infantil, a pessoa requer fazer um curso, requer um preparo de observação para saber como lidar com a criança. Para a mocidade, muitas das vezes também, nós temos que saber, temos que entender como funciona o processo. Para dar uma palestra, a pessoa tem que, no mínimo, conhecer as obras básicas, conhecer sobre mediunidade, sobre perispírito, etc. Nós sabemos também que para as reuniões mediúnicas requer também um estudo, nem que seja um estudo ali de 1, 2 anos, para a pessoa entender como funciona, para a pessoa entrar em sintonia com as vibrações dos espíritos do centro. Eu entendo, eu não estou falando disso. Eu estou falando de trabalhos que qualquer um pode chegar numa casa espírita e executar. Não às vezes na primeira vez, mas depois que um tempo, um mês que ela já está frequentando. Trabalho simples, pode, de caridade, que muitas das vezes um setor de um centro espírita não permite. E as pessoas estão ali com a boa vontade, querendo ajudar. E há uma dificuldade muito grande. E será como que nós, dirigentes de casa espírita, diretores, palestrantes, vamos ser cobrados no plano espiritual quando nós chegarmos lá e observarmos que abraçamos a caridade só para nós mesmos? Não seria uma caridade também deixar o outro ser caridoso? Eu observava muito em grupos de estudo, por exemplo, somente um dirigente queria fazer a prece inicial e final. Ora, pessoal, se um grupo é composto por 12 membros estudando o Evangelho, cada semana um faz. É óbvio que sem obrigar o outro. Tem pessoas que não conseguem fazer realmente uma prece. Ela não gosta, ela não quer se expor. Tá ok. Mas dê a possibilidade. Ah, mas aqui na minha casa espírita a gente dá a possibilidade e ninguém faz a prece. Ok. As pessoas estão no tempo delas. Mas eu já observei que em casas espíritas as pessoas não dão nem essa possibilidade de fazer uma prece, de ajudar a montar uma cesta básica, de limpar o centro, quando tem eventos, de ajudar. Nós também seremos cobrados por isso, por não estimularmos a comunidade ou as pessoas que estão ali dentro. É muito fácil, às vezes, o palestrante lá na frente, numa casa espírita, falar esse texto aqui com a dureza que ele é, cobrar das pessoas que trabalhem, mas a casa espírita não dá essa possibilidade. A casa espírita, pessoal, não funciona apenas como um núcleo religioso. Ela tem que funcionar como uma escola do Evangelho, como um hospital para almas aflitas, como um acolhimento da comunidade, independente de que religião essa comunidade frequenta ou não frequenta, o bairro que ela está inserida, as pessoas à volta. Temos que entender ali todo um conceito de centro espírita. Por qual razão o centro espírita é fundado? Eu sei que talvez esse momento do Evangelho esteja atingindo trabalhadores do movimento espírita, ou pessoas que já foram numa casa espírita e não se sentiu acolhido, que deixaram a frequência em uma casa espírita por não se sentirem acolhidos em algum momento. Eu peço desculpa para vocês, em nome do Espiritismo, e eu digo para vocês, não desistem de achar um centro com uma vibração que encaixe com vocês. Muitas das vezes nós precisamos desse coletivo, de um abraço mais caloroso. Eu peço desculpa em nome desses irmãos que não souberam te acolher naquele momento que você chegou numa casa espírita, que não souberam te dar o amparo que você precisava. Como espírita,
Há mais de 20 anos eu te peço desculpas. Mas eu te peço, não desista de encontrar um centro que te acolha. Não desista de orar, de fazer o evangelho no lar. Não desista de fazer a caridade. Não desista por outras pessoas, porque você será cobrado, cobrada individualmente. Não desista de ser uma pessoa melhor por causa de alguém da sua família. Não desista por nada nem por ninguém. Faça o bem. Evolua a sua vida. Se os outros te seguirem, que ótimo, muito bom. Mas a responsabilidade da sua alma é sua, única e exclusivamente. Da sua evolução é sua. Os benfeitores encarnados e desencarnados nos ajudam, oram, torcem por nós, mas eles não podem interferir em muitas vezes no nosso livre-arbítrio. A mensagem central é essa, pessoal. Hoje nós teremos a meditação aqui da Colônia das Águas. Nós já estamos nos sentindo neste ambiente. Tá tão bonito este ambiente hoje. Vamos preparando aí a nossa meditação. Vamos entrando em sintonia com esses espíritos amigos, queridos, já conhecidos aqui de vocês. Os espíritos da Colônia das Águas, queridos irmãos amigos, que já estão junto de nós, vestidos de azul hoje, um azul claro. E hoje nós estamos numa cachoeira. Hoje nós vamos tomar um banho de corpo todo nessas águas. Já entre em sintonia, controla a sua respiração. Eu queria poder desenhar agora o que eu estou vendo aqui neste momento do Evangelho, pessoal. Tão emocionante é a imagem. Entrem nessa conexão com essa cachoeira que tem uma caída de água bem tranquila. Ela tem a profundidade certa para que você não afogue. Só bata até o seu pescoço. Fique tranquilo, tranquila. Você ainda está chegando perto dela. Tranquilize os seus pensamentos, tranquilize a sua respiração. Agradeça a Deus essa oportunidade. Eleve os seus pensamentos a Deus, a Jesus, ao seu mentor ou mentora e peça a ele ou ela, neste momento, o auxílio. Lentamente, você coloca a sua roupa de banho, mas não fique com vergonha. Os espíritos não nos julgam. 2 espíritos te darão as mãos e te levarão para dentro dessa imersão, dessa cachoeira. Flores graciosas, borboletas, cheiros agradáveis, temperatura amena. Desenhe este momento, este quadro vivo. Com o aparelho, eles entram em contato com o seu corpo. O aparelho pequeno, discreto, vai passando em todo o seu corpo e você vai sentindo o movimento dessas águas. Sinta-se mesmo dentro de uma água. Sabe aquela sensação gostosa, se for no mar ou no rio que você tem? De água até no pescoço, de leveza, sem preocupações, como se você estivesse de férias, sem preocupar com o dia de amanhã, com a hora que você tem que acordar, com o que você tem que pagar. Já sentiu essa sensação na vida? Sinta agora essa sensação de leveza, de relaxamento, para que os nossos amigos da Colônia das Águas possam fazer o reajuste necessário no seu perispírito. Sinta as energias deletérias indo embora, lembrando que as águas dessa colônia vão limpando
não só a nossa pele, mas muito mais interno, todo o nosso perispírito. Limpando os músculos, as cartilagens, os ossos, os nossos órgãos, o nosso intestino, a nossa bexiga, os nossos rins. Tudo é uma limpeza. Não se assuste se após o Evangelho te der vontade de ir ao banheiro, ou fazer xixi em excesso, ou evacuar, não tem problema. Vá, faça essa limpeza. Muitas pessoas relatam quando tem essa meditação de ter realmente uma limpeza. Não se preocupe, é necessário que ocorra essa limpeza. Neste momento, peça mentalmente a esses benfeitores a sua necessidade material ou psicológica. Você está com alguma dificuldade? Tem alguma dor no seu corpo? Tem alguma infecção? Tem algum problema que você precisa de uma ajuda? Mesmo que eles não consigam curar, mas às vezes eles consigam remediar, te dar uma orientação de algo para você fazer. Eles estão dentro da água com você. O piso dessa cachoeira é muito macio, confortável. Eleve os seus pensamentos e peça. Peça mentalmente a sua necessidade. Neste momento, os benfeitores irão pedir para você para enviar esse benefício para uma pessoa, que eles irão buscar também. Se não for agora, vai ser durante a noite, para essa limpeza perispiritual e material também. Pense no nome de alguém que está realmente precisando. Hoje é só uma pessoa que está realmente precisando, alguém que está enfermo, enferma, ou que está internado, que está numa condição de problema psicológico grave. Quem é essa pessoa que você vai trazer? Fale o nome dela, mentalize o rosto, pensa nessa pessoa, para que também receba esse benefício. Mentalize essa pessoa e também o seu pedido. Pessoal, eu vou fazer a prece final enquanto vocês ainda estão na colônia, recebendo os fluidos. Vamos pedindo a Jesus para que possa nos ajudar também na fluidificação das águas, pedindo a esses benfeitores queridos da colônia das águas que possam nos ajudar também nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essas oportunidades que nós estamos tendo aqui neste Evangelho. Agradecer por esses espíritos amigos que nos ajudam sempre. E agradecer por esses amigos e amigas que nos acompanham em cada Evangelho. Agradecer pelos desencarnados também, que da casa deles ouvem, que estão aqui também neste momento ouvindo, que estão junto conosco nessas mesmas vibrações. Muito obrigado. Jesus, abençoe eles também. Senhor Jesus, obrigado também por nos trazer cada dia mais conhecimentos, carinho e vibrações de amor. Neste momento, Senhor Jesus, seguindo para o encerramento do nosso Evangelho, derrama sobre nós como se fosse uma chuva bem leve, diretamente dessa colônia, para que também possamos nos limpar por inteiro.
não só a gente, nós que estamos ouvindo este evangelho nesse momento, mas também a região a qual nós estamos, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Que essa chuva fina de limpeza possa melhorar as vibrações espirituais da nossa casa, em volta da nossa casa e também no nosso país e no nosso planeta. Obrigado, equipe espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus. Com muita gratidão, com muito carinho, nós vamos pedindo autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, pode continuar aí tranquilamente, recebendo os últimos recursos da colônia das águas desses benfeitores. Não se esqueçam de agradecer a Deus, a Jesus e a esses espíritos que nos ajudam muito na magnetização, no passe, na limpeza perispiritual. Que Deus os recompense, meus irmãos, e os abençoe sempre. Muito obrigado. Agradeça mentalmente e lentamente vai retornando. Se você tiver necessidade de ficar mais um pouquinho, pode ficando. Pode ficando, que a gente ainda vai ler os nomes aqui, que a gente ainda vai conversar. E na hora que você sentir a necessidade de voltar, é só você mexer. Dedos dos pés, das mãos, sentir a cadeira, o ambiente que você está. Não abra o olho rapidamente. Sinta primeiro o ambiente, controle a respiração e aí sim retorne. E quando retornar, tome a água também aos poucos. Eu vou ler os nomes aqui do pessoal que tem participado sempre aqui no Evangelho conosco. E vocês, se tiverem necessidade, pode ir ficando aí na meditação com a equipe espiritual, que eles ainda vão ficar alguns minutos aqui conosco. Um abraço para Maria Cristante, que está sempre aqui com a gente, de São Paulo. A Beth Gomes, também sempre aqui, um grande abraço, Beth. Cátia Abreu, de Recife, Pernambuco, um grande abraço. A Ângela Maria, a Patrícia Morelli, de São Paulo, um abraço. De Mogi das Cruzes, a Elizabeth Silva, um abraço. A Cristiana de Jesus, um grande abraço. Vai deixando, pessoal, a cidade também, não se esqueça. A Luana, um abraço. Luluana, um grande abraço. Lara Brito, do Rio de Janeiro, falando sobre o abacateiro da mentalização passada, foi muito boa mesmo. Muitas pessoas falaram que durante a mentalização do abacateiro com Chico Xavier, receberam objetos dele. Tem pessoas que falaram que receberam chaves, flores. Depois vocês me contam também o que Chico deixou na mão de vocês. Pessoas também relatando bolas de luz. Foi muito bacana essa mentalização aí com o Chico Xavier. A Branca Ramos, de São Paulo, da Vila Inhocunéu. Acho que é isso mesmo. Se eu não falei certo, me perdoe. O José Ferreira, um grande abraço. A Cláudia Soares, um grande abraço. Marli Carvalho, um grande abraço também. Jacira Cabral, de Viamão, no Rio Grande do Sul. A Joana Dark de Jesus. Ana Carvalho, um abraço. Do Pará, de Tomé Açu, o Adailton Medeiros, é isso mesmo. A Graça Lira, um grande abraço. Falando que faz o evangelho depois do horário, se tem algum problema, não tem, tá, Graça? Se não tem, pessoal, pode fazer depois, desde que vocês entrem nas vibrações, elevem os pensamentos, não tem problema nenhum. O áudio fica aí, inclusive a meditação da colônia das águas, os benfeitores estão sempre falando que se vocês se sentirem mal em algum dia da semana, coloque ela para vocês ouvirem, elevem os pensamentos até eles, que eles realmente vêm nos ajudar. A Maria Aparecida Loureiro, de São Paulo, um grande abraço. Tatiana Marques, sempre aqui com a gente. Rosa Maria, de Portugal, da cidade de Porto, um grande abraço. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Edésio Gonçalves, um abraço. De Fortaleza, no Ceará, a Edilaine Cabreira. A Gisele Rodrigues Ferreira, um grande abraço. Danilo Benício. A Mara
Mara Carvalho, de Vila Carrão. De Monte Alegre, em São Paulo, a Viviane Antunes. Norma Carvalho, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, um grande abraço, Norma, minha amiga. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo. De Goiás, o Alan Alves. E Arthur Alves, de Santo Antônio Descoberta, isso mesmo, ele pediu um abraço aqui. José Ferreira, Natalícia também está sempre aqui com a gente. Leonardo Smith, família, um grande abraço, amamos vocês também. Em Niterói, no Rio de Janeiro, Marco Portugal, um grande abraço. A Jéssica Nuvens, um grande abraço, ela falou da chave também. O Wagner Júnior sempre aqui com a gente. De Goiânia, a Elizabeth Gonçalves. De Iapu, em Minas Gerais, a Penha Ferreira. E Adamantina, em São Paulo, a Sueli Silva, um grande abraço. E do Texas, a Neide Guerreiro. Pessoal, continue deixando aí a cidade, o país, o estado que vocês estão, contando essas experiências pra gente nessas meditações. É importante também porque vocês ajudam as pessoas quando vão ler os comentários, renovando a fé das pessoas, né? É muito interessante como que nesses comentários a gente tem relatos belíssimos de benefícios recebidos aqui, não por mim, né, por esses espíritos, mas por Jesus, que sempre nos autoriza, e Deus sempre que está junto de nós. Então deixa aí seu comentário. No próximo domingo eu espero vocês. Até breve. Fiquem com Deus.